Voltando aqui um pouquinho, né? A gente está no livro No Rumo da Transição Planetária, né? No mundo de regeneração, no rumo do mundo de regeneração. E os espíritos estavam falando um pouco sobre a mediunidade e iam começar a falar sobre um novo tema. Eu vou voltar aqui só 2 parágrafos para a gente depois seguir numa linha de raciocínio. Ali estávamos, em um mundo vibrante, com movimento e recursos poderosos, que, no entanto, passavam despercebidos das pessoas que residiam ou se encontravam nos diversos setores em plena atividade. Seriam 2 mundos em perfeita sintonia ou apenas um mundo em 2 especialidades de percepção? A verdade é que cada momento de reflexão, mais encantado com as descobertas e identificações que faço, reencontrava sempre a vida nas mais diversas expressões. O dia finava-se lentamente, permitindo-nos ver à distância a linha do horizonte, do oceano, confundindo-nos com as nuvens coloridas do sol poente. Nesse momento, passamos a escutar uma antiga melodia religiosa de Palestrina, o grande compositor sacro, que parecia tangida por mãos e vozes invisíveis. Observamos e sentimos uma suave brisa agradável que invadia todos os recantos da instituição. Nesta ocasião, um dos membros do grupo, que fora médico virologista na sua última investidura física, murmurou gentil: é a hora do Ângelus, das orações de louvor a Maria, a Santíssima, na sala das atividades mediúnicas, para onde devemos rumar. O doutor Eudalbo fora nos apresentado antes de iniciarmos a jornada, e fora, na Terra, um grande e devotado estudioso da virologia. É interessante essa coisa que ele fala aqui um pouquinho acima, né, a hora da oração, né, a hora do anjo. É que a hora que, né, das orações de louvor a Maria, né? E isso é muito comum aqui na Terra, né? Acho que na maioria dos lugares, né, eu não sei dizer porquê, mas se vinculou, né, de 6 horas da tarde, né, 18 horas se a hora da Ave Maria. Mas veja como, por um lado, isso é importante, né? Por causa dessa crença que foi adquirida, desenvolvida pelos encarnados, imagina quantas pessoas se unem nesse momento para vibrar por um mundo melhor, para doar energias para que a espiritualidade, para as egrégoras marianas, possam realizar inúmeros trabalhos pela humanidade e pelo universo como um todo. Então, é uma coisa que tem um valor, uma importância muito grande, né? Porque a gente sabe que quanto mais pessoas se unem num determinado momento para orar, para vibrar positivamente, mais forte aquela vibração fica. Então, imagina nessa, né, tão conhecida nossa, a hora da Ave Maria, a energia que deve circular pelo nosso orbe. Silvio, eu só queria pegar um gancho aí. Diga aí. Veja só, como eu vejo isso, tá, assim, pegando como está aqui, tá? Olha só o que ele fala aqui, logo no início, que o dia finava-se lentamente, permitindo-nos ver a distância
a linha do oceano confundindo-se com as nuvens coloridas do sol poente. Então, quer dizer, toda uma parte de vibração do sol, eu vejo assim, sabe? Como ele está escrito aqui. Aí gera toda uma harmonia, uma vibração que a gente não conhece, mas os espíritos com sensibilidades sentiram e começaram a fazer essa hora de ângeles, entendeu? Eu vi, pelo menos nesse parágrafo todo que ele está falando aqui, eu vejo assim, que houve uma mudança vibracional da Terra, é tipo como se preparando para o nosso recolhimento, que antigamente era assim, hoje em dia com a tecnologia, com a luz, acabou isso. Então as pessoas já se preparavam para dormir. Então ficava na nossa sensibilidade, algumas pessoas que passaram a fazer essa oração. Pelo menos é que eu entendo como é esses parágrafos todos que ele acabou de falar aqui. De repente, entendeu? É isso só. E esse ponto que você levou é muito interessante, né? Porque normalmente a gente conhece a coisa de hora da Ave Maria por volta de 6 horas, né? E é mais ou menos, né, os horários, né, um pouco antes, um pouco depois, do pôr do sol, que é exatamente o que ele está descrevendo aí, que tem tudo a ver com essa coisa de energia, desculpa, de vibração, né, do sol, que você está lembrando a gente, né? Então, ver como realmente nada acontece sem um planejamento, nada vem por acaso, por uma coincidência. É tudo dentro de ou uma programação, ou um encadeamento de uma sequência de ideias. Então, tudo funciona, mas que mais ou menos amarrado, né? Seguindo uma sequência de situações, de fatos que levam àquilo. Diga. Olha só que coisa interessante que me passou na cabeça. É a mudança vibracional. Sai o sol, entra a vibração da lua. Isso muda tudo. Porque antigamente você tinha essa coisa da vibração da lua, do ciclo menstrual da mulher. Muita coisa aqui na Terra está ligada às marés, e às árvores, e às plantas, e, sabe? Não me lembro mais detalhes. Mas antigamente a pessoa seguia esse ciclo da natureza e respeitava. Né? É só isso que eu queria falar. Não, mas é isso mesmo, é bacana mesmo. Tu lembrou mais uma coisa interessante, nessa mudança energética, né, vibracional de Sol e Lua. Bem bacana isso mesmo. Diversas vezes estivera na instituição e desfrutava de muitos respeitos dos seus membros pela, pela contribuição que dava em viroses menos letais que ocorrera neste século e ainda remanescia com episódios esporádicos. Afirmou que poderíamos acercar-nos do local, participar das orações e rápidos comentários realizados pelo irmão Gracinha. A sala, de pequenas proporções, estava repleta, com os chefes de departamento e alguns convidados, e nos emocionamos com as lúcidas vibrações ambientais. Nada havia de adorno, caracterizando-se pela simplicidade austera dos lugares dedicados à meditação e à prece. À frente, a mesa em torno da qual, nos dias próprios, sentavam-se os membros da atividade mediúnica, e, em seguida, algumas filas de cadeiras corretamente colocadas sem qualquer forma ritualística. Sobre o móvel encontravam-se as 5 obras da codificação espírita. O diretor enunciou uma emocionada prece e de imediato pediu ao irmão Spinelli que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e lesse um parágrafo. A página aberta encontrava-se no capítulo 6º do livro referido e assinalava: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados,
encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. O mentor solicitou-lhe que comentasse em breves palavras o magnífico texto, e o que foi feito com um brilhantismo que lhe é peculiar. Paz seja conosco, iniciou o querido companheiro. Sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, olvidando-nos que elas são os frutos espúrios do nosso comportamento. O Pai Celestial nos proporciona a reencarnação, a fim de prepararmos-nos para a glória que nos está reservada. Entretanto, as heranças doentias do processo inicial permanecem dominando as nossas paisagens íntimas e empurrando-nos para os fossos do desequilíbrio e da insensatez. Compreendêssemos a necessidade da fé no futuro e nos pouparíamos no presente do acompliciamento com as paixões servis que nos aprisionam nos painéis da inferioridade. Confiássemos em Deus e adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus, e com certeza o nosso fardo seria leve, sem qualquer fadiga. Eis porque o Espiritismo é a doutrina da consolação, semelhante ao que Jesus fez, ajudando-nos a agir corretamente, sem a vã loucura de desejarmos a solução milagrosa dos problemas, através dos mentores, cabendo-nos a nós próprios realizá-la. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez, ele nos lembra, né, que todas as ocorrências nas nossas jornadas são um desencadear de realizações, que uma causa gera um efeito, e esse efeito se transforma em uma nova causa que vai gerar um novo efeito, e assim nós vamos caminhando. E todos esses estudos que a gente faz, esse aprendizado, essa conscientização, vai nos ajudando a melhorar a nossa forma de agir, de pensar, de vencermos as nossas inferioridades, né, que acabam gerando as nossas dificuldades. E que isso é um trabalho individual. A gente pode ter todo o apoio, todo o suporte, mas cada um, na sua jornada, é que realiza a sua mudança. Diga aí. Olha só que coisa bonita que você falou, senhor. Um ciclo gera outro ciclo, assim sucessivamente ciclos. Mas nós só temos consciência disso em virtude dos amigos espirituais da doutrina que nós abraçamos. Porque se nós fôssemos normal, como qualquer outra pessoa, ou não acreditaríamos, ou acreditaríamos no milagre. E continuaríamos fazendo aquelas cometidas mesmas imperfeições que Deus vai me perdoar. Pronto. Entende? Isso tudo um conhecimento que nos foi passado, graças a Deus, de lá para cá. Porque eles já estão no outro lado e falam o seguinte: olha, quem chega aqui, nas melhores condições, tem que seguir isso, isso e isso. Você é responsável pelos seus atos e atitudes. Somente nas religiões orientais que ensinam isso.
Mas no ocidental, Deus perdoa tudo. Você comete as barbaridades, como a gente sabe, e está tudo certo. Deus perdoa. E assim vai indo. É só isso que eu queria falar. De fato. O seu verbo, sempre gentil e suave, penetrou o ser e esculpiu-se-nos no âmago do ser. O mentor considerou a gravidade do momento na Terra e a perturbação de todos em relação à pandemia, que agora se tornava terrivelmente visível, com a agressividade de que se constituía, surpreendendo o mundo dito civilizado, mas ainda algo primitivo. Referiu-se aos aventureiros que se iriam aproveitar da circunstância dolorosa para ampliar o furto e a desonra, mas que a nós interessavam as preocupações do amor e da caridade. Atendendo ao apelo planetário de misericórdia aos céus compassivos. Menos de uma hora transcorrida, a reunião foi suspensa e mantivemos algum diálogo com os demais trabalhadores da comunidade, enquanto a natureza respirava paz e bênção. Os nossos irmãos enfermos são as heranças do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo, que os traz até nós, os herdeiros do Evangelho, a fim de que, acima de qualquer labor, amemos como se fossem filhos do nosso coração. Mais um incentivo, ao amor incondicional por tudo e por todos. Diga. Só que coisa linda. Os nossos irmãos enfermos são herdeiros do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz até nós os herdeiros do Evangelho. Eu fiquei lendo isso e ouvindo tudo que a gente está falando sobre a Covid. Veja só, principalmente da área da medicina, muitos se sacrificaram, perderam até a vida, para você ver um trabalho nobre e se elevaram espiritualmente sob a minha ótica. Mas também teve muitos outros que, como produziram desgraça, que quiseram comercializar com essa doença. Então, aqui, é justamente isso que ele fala. A gente pode ver sobre essas duas facetas, as duas que eu queria falar. Ele ressalta isso e lembra a gente, que o dever é amar a todos, seja de um lado ou de outro, como se fossem nossos irmãos, nossos filhos. Capítulo 4. O estudo das atividades. Naquela mesma noite, elegemos a linda copa de uma árvore conífera e, sob o céu nimbado de astros refulgentes, fizemos a reunião de estudo a respeito das atividades que deveríamos desenvolver na Terra durante os dias afligentes da pandemia. Após uma oração silenciosa, em que nos nutríamos da esterilização do prana e das árvores em festa de luar, o Dr. Eudalbo usou a palavra, esclarecendo-nos. Aqui estamos num grupo especial, ao lado dos trabalhadores da luz e do amor, com o objetivo de auxiliar nossos irmãos em luta no processo da evolução. Mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração, e outras que deverão partir para o exílio após o período de convalescência nas respectivas comunidades às quais se vinculam.
já não respirarão a atmosfera da Mãe Terra, que envenenaram com o seu comportamento extravagante e rebelde. Olha como é importante isso, né? E, ao mesmo tempo que é importante, é difícil a gente encarar esse período que foi tão triste, né, na nossa história, né, da Covid, como um processo de, a gente pode colocar entre aspas, né, de revitalização, de regeneração, em que, não vou dizer todos, mas alguns desses espíritos, né, que desencarnaram nesse processo, já fazendo parte de um processo de seleção, né, que são espíritos que não têm condições de seguir com a Terra e já vão sendo desencarnados e, como ele fala aqui, após a recuperação, vão encarnar em outros planetas, em outros mundos, mais de acordo com a vibração ainda que eles suportam. E é uma coisa meio difícil da gente até lidar com isso, né? Entender que um momento tão forte, né, na nossa história seja um movimento para um bem maior. E aí eu me lembrei de uma citação que falava sobre as roseiras, né? Que a roseira, para produzir as flores, ela precisa ser podada. Embora alguns encarem aquilo como uma violência, aquela planta, se ela não for podada, as novas rosas, mais fortes e mais belas, não ressurgirão. Diga aí, quer falar alguma coisa? Olha só que coisa interessante que me passou na cabeça aqui, em virtude do livro que eu li ontem, tá? O que ele fala aqui? Já não respirarão a atmosfera da Terra. Olha só. Esse livro, essa parte que eu li ontem, me ligou a isso aqui, tá? O que já não respirarão a atmosfera da Terra? Nós irradiamos também vibrações quando na nossa respiração. Eu vejo que a Sânia faz muito disso quando a gente respira. Vamos imaginar um facho de luz ou alguma coisa da saúde entrando na gente e saindo. Esse fluxo da respiração, também nós jogamos na atmosfera as nossas vibrações. Por que eu me liguei nisso? Porque ontem, lendo um livro de Miramês, achei interessante. A gente toma água fluidificada, toma uma água qualquer, pronto. Você tomou uma água, um copo d'água. Fez oração, tudo que você quiser. Simplesmente um ser normal. Tomou um copo d'água. Naquela urina que sai do corpo dele, tá as impurezas do corpo, que o corpo rejeita, mas também tem a vibração dele. Olha que coisa interessante. Que outros seres que a gente desconhece irão usufruir dessa vibração. Então, pegando esse gancho que ele falou da vibração da água, eu passo também para a vibração do ar e também me reporta um livro de André Luiz, que eu não me lembro mais o qual, que um ser estava fazendo oração, a luz descia sobre ela e ela espagia aquela luz sobre outra forma por seres mais ao redor dela que não tinha acesso até aquela luz divina que estava descendo. Tudo um ciclo intermediário, é só isso que eu queria falar. Se em essência nós mesmos, né, no fundo, somos todos pura energia, tudo que a gente faz emite uma vibração. E essa coisa da respiração é muito importante e é muito lembrada. Tanto que nas comunidades mais antigas, até muito antes do cristianismo, a respiração já era considerada um exercício, né, de reequilíbrio, de reharmonização. A yoga, com seus manuscritos de mais de 5.000 anos, os mais antigos, sempre tratou a respiração, né, a prática do pranayama,
como um movimento, né, de circulação e reequilíbrio e reharmonização energética poderosíssimo. E toda vez que a gente mentaliza, se você mentaliza respirando, só pensando, bocejando, tudo vai estar impregnado daquela energia que a gente está mentalizando. E isso a gente não pode se esquecer, como o Djaí estava falando. Desde há alguns anos que os estudiosos em virologia identificaram em animais o que passou a ser denominado coronavírus. Os vírus são um dos capítulos mais complexos entre os organismos que existem na Terra. Muitos desconhecidos até o século XIX, quando Louis Pasteur, estudando a raiva, constatou que havia um micro-organismo que era transmitido após a dentada do animal afetado e que não se tinha como melhor conhecê-lo. Iniciava-se, então, uma das mais belas investigações em busca da identificação dos agentes microscópicos das doenças. Embora, mais tarde, se haja constatado que alguns parecem como fitas simples e duplas, um pouco longas para as suas proporções, existem hoje mais de 200 mil desses terríveis agentes infecciosos. A sua formação é muito simples na sua estrutura e, posteriormente, descobriu-se que podem ser manipulados em laboratórios, apresentando mutações que geram dificuldades imensas para que sejam fabricadas as vacinas, que os podem dizimar. Em si mesmos, são inócuos, necessitando de células de que se nutrem e se reproduzem com uma velocidade impressionante. Por isso, não considerados como parasitas intracelulares. Vou parar por aqui, porque ele vai começar a falar especificamente do coronavírus, né? A gente deixa para a semana que vem.